E agora teremos uma conversa mais focada nas competências gerais e a relação delas com os conteúdos das disciplinas. O título da nossa próxima apresentação é A Educação Integral e as Competências Gerais como Norteadoras da Reelaboração de Currículos. O nosso convidado é membro do Conselho Científico do EduLab 21. Ele é professor de Psicologia da Universidade da Califórnia, Berkeley, e possui mais de 100 artigos que focam no desenvolvimento e na avaliação de personalidade, regulação de emoções e diferenças culturais. Seja bem-vindo, Oliver John. Hey! Hi, Oliver. Well, I am so excited to... Eu sou muito feliz de estar aqui hoje. Esse aqui é um momento de um progresso enorme, então a gente tem que comemorar. O Brasil agora tem a sua própria base nacional e suas competências socioemocionais. Elas já chegaram, já estão aqui disponíveis. Tem muitas pessoas aqui na plateia que trabalharam durante anos e décadas para que isso pudesse ser realizado. Então, parabéns! Quero parabenizá-los a todos. É uma notícia excelente. Bom, eu adoro vir para o Brasil. Isso porque, sim, eu sou cientista e sou pesquisador. O que vocês não sabem é que eu também sou professor. Eu dou aula para crianças um pouquinho mais velhas. Elas têm de 18 a 30 anos, dependendo se eles participam da sua educação de universidade ou do seu doutorado, enfim. Eu também sou pai. Eu tenho 2 filhas. E as consequências disso, a disponibilidade da educação das minhas filhas para as mulheres e para as crianças, principalmente para as meninas, para mim, é um assunto que me é muito caro. All right, what do I press? Nope, that's not working. How about this? Is it the red one? Aha. That one? Yes. Okay, perfect. How do I go back? This is back? Okay. All right, perfect. The technological... Olha só, os desafios tecnológicos, não é? O aprendizado com a tecnologia faz parte também da nossa base comum, não faz? Eu tenho que fazer umas aulinhas aí para a formação continuada de professores em tecnologia. Bom, eu vim aqui falar sobre 4 coisas. Em primeiro lugar, sobre as competências socioemocionais. Elas estão em todos os lugares. Tem um cara chamado Einstein. Eu admiro ele bastante. Ele já falava disso faz bastante tempo. E tem outro chamado Oliver Button. É o meu xará. Ele é Oliver também. Bom, vou falar um pouco sobre, então, o Oliver Button e a sua importância. Depois disso, eu vou falar sobre o seguinte. O professor é a figura central em toda essa conversa que a gente está tendo. Em terceiro lugar, como é que a gente consegue reunir todas essas competências individuais, das quais nós já falamos hoje, e eu vou falar até do Oliver Button, ele tem alguns comentários sobre isso. Como nós conseguimos juntar tudo isso em uma taxonomia ou um arcabouço científico? E depois disso, vou passar para a parte 4, tentar ligar tudo isso ao ensino das 10 competências da Base Nacional e entender como isso pode nos ajudar em implementá-la. Bom, o que o Einstein disse? Ele falou, eu não tenho dons intelectuais especiais, eu só sou apaixonadamente curioso. É claro que o Einstein era inteligente, né? Ninguém questiona a sua inteligência.
Agora, o que era mais importante nessa frase dele? É que os atributos não cognitivos, como ser curioso, como trabalhar muito, como ser apaixonado pelo aprendizado, são coisas importantes não só para a escola, mas também na nossa vida. Aqui tem mais algumas dessas competências. Eu tirei fotos aqui com o meu iPhone mesmo, tá? Foi onde minhas crianças vão. Falam de cooperação, falam de respeito. Na Califórnia, muita gente fala espanhol, então por isso que tem inglês e espanhol aqui e não tem em português. É respeito que fala em português? Como que é? Perseverança. Essas crianças aqui não têm esse conjunto de competências. Olha o que eles estão fazendo aqui, ó. No meio tem o Oliver Button, meu amiguinho, e os sapatos dele estão voando. Eu já vi isso acontecendo várias vezes. As crianças pegam o tênis da outra e ficam jogando para lá e para cá. É um exemplo de bullying, né? O livro dele se chama Oliver Button é uma mariquinha. Pronunciei correto? Em inglês é Sissy, a tradução de mariquinha. Não é legal chamar ninguém de mariquinha, né? De qualquer modo, as crianças maiores aqui, ó, elas estão dando risada, mas e essa aqui, ó? A análise do bullying diz o seguinte: nós precisamos fazer o seguinte, mudar o modo como aqueles indivíduos que são os observadores passivos, que estão em cinza aqui no slide. O bully aqui é o azul, que está sofrendo bullying, que é o Oliver Button. Os cinzas têm que se tornar defensores. Pessoal, antes de continuar, deixa eu reconhecer aqui o trabalho da Gisele. Foi ela que fez a tradução desses slides. Ela que me ajudou aí com português e inglês. Gisele, eu não sei onde você está aí na plateia, mas isso aqui não teria sido possível sem você. Obrigado. Bom, qual é a ideia? Fazer com que essas pessoas que estão passivos aqui, que se envolvam. Se a gente pensar nas competências socioemocionais, a primeira coisa que nós precisamos ensinar às crianças é usar a sua empatia para entender que a vítima aqui não está feliz, que isso não é uma coisa engraçada, que está machucando de alguma maneira a criança. Em segundo lugar, a questão da responsabilidade. Eles têm que aprender que eles fazem parte daquela situação, que eles têm que tomar alguma atitude, não podem tolerar esse tipo de coisa na sua sala de aula ou na sua escola. E, por fim, a terceira habilidade importante é a assertividade. Ou seja, defender o que é certo, expressar sua própria opinião e confrontar aqueles intimidadores. A gente tem aqui 3 tipos de competências que precisam ser reunidas. Bom, então vocês já devem ter visto vários exemplos sobre isso, não é? Tem uma frase excelente, é uma frase que os economistas defendem, inclusive. Que a escola, não somente a escola tem que ensinar o conhecimento, há outras habilidades básicas que tem que ensinar. Essa aqui é uma revisão da literatura da psicologia que diz que as consequências mais importantes da escolarização não são somente cognitivas. Ela é a porta de entrada para a saúde, nutrição, para o poder econômico e a condição social. Então é aqui que a gente tem que investir nossos recursos, é aí que está o nosso dinheiro, porque é isso que nós precisamos ensinar aos alunos. Eu já mostrei para vocês algumas coisas que os professores têm que ensinar para os nossos filhos, não é? Tem uma lista gigante de coisas. Como é que isso funciona? Como é que o ensino de habilidades social-emocionais vai nos ajudar a ensinar, por exemplo, matemática ou inglês? Esse é um estudo de um colega meu. Foi feito na Universidade de Berkeley e eu entrei em contato com essa pesquisa numa conferência recentemente. Ele compartilhou então os slides comigo e o que a gente vê aqui é bem parecido com outros estudos intervencionistas. A ideia aqui é tentar entender como as crianças aprendem as boas competências até o final do ano. É claro que as crianças que já têm mais competências no começo do ano e aquelas crianças que já estão
em anos ou em séries mais altas, elas vão ter uma vantagem. Mas aí tem a questão da dosagem, não é? Ou seja, quanto o professor ensinou as habilidades socioemocionais em suas aulas. Tudo isso vai ajudar. Mas é como se fosse matemática, não é? Se eu ensinar mais matemática, eu espero que eles aprendam mais matemática. Mas não é essa história é diferente. Aqui, as competências socioemocionais dos professores é que importam. Elas vão ter duas consequências. A primeira é uma consequência direta, ou seja, os professores conseguem modelar, servir como modelo para as crianças sobre como trabalhar com a empatia, por exemplo. Aí as crianças vão falar, tudo bem, então empatia é isso. A criança consegue copiar a ação do professor. E, em segundo lugar, é claro que a dosagem é importante, mas ela vai entrar conforme os professores tenham mais e mais habilidades e competências, porque isso vai se tornar natural no seu processo de aprendizagem. Agora, o professor não está sozinho, não é? Tem também a gestão escolar. Se vocês trabalharem numa escola onde a gestão te dá suporte, te apoia, te ajuda nessas intervenções socioemocionais, com certeza você vai usar essas habilidades com mais frequência. Claro, porque você tem mais suporte. Então, o ensino de matemática e de habilidades socioemocionais são coisas diferentes. Já se falou muito sobre a formação de professores nessa conferência. Nós também precisamos ajudar os professores que vêm trabalhar na escola com o seu histórico familiar, que às vezes não lhes forneceu muito apoio. Então, é a nossa responsabilidade dar suporte para eles também. Os adultos precisam aprender o que são competências socioemocionais também. E eu tenho até alguns colegas no meu departamento lá na universidade que são muito inteligentes, têm muitos atributos bons, mas a empatia não é um deles. E eu acho que os professores de matemática poderiam, de repente, dar uma trabalhada nessa competência interpessoal. Então, quais são os blocos que estão na base dessas competências? Eu quero mostrar para vocês um trabalho que nós fizemos no Instituto Ayrton Senna. Eu não sei se o Ricardo Primi está por aqui, o Daniel Santos. São dois profissionais brasileiros excelentes. O Philip também está por aqui. São 3 pesquisadores. Aqui no contexto brasileiro, nós conseguimos diferenciar e pensar em 17 habilidades importantes. Olha o primeiro conjunto. Aqui a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico e a sensibilidade. Isso tem a ver com a abertura das nossas mentes, como abrir a cabeça. A Linda falou que a gente tem que usar mais verbos, não é? Então o verbo aqui é explorar. Explorar outros domínios. Bom, o próximo é a autogestão. O verbo aqui é gerenciar. Meus filhos, eles têm que gerenciar o tempo deles. Fazer a mala, fazer a mochila, planejar quando eles vão fazer a lição de casa, estudar para as provas. Então, esse gerenciamento da sua vida, a atenção que você tem, são competências importantes que fazem com que nós consigamos atingir mais coisas na vida. As próximas, lembra que a gente falou sobre habilidades socioemocionais? Bom, vamos falar da parte social, então. Em primeiro lugar, a gente tem a iniciativa social. Muita gente aqui teve a iniciativa de fazer a base comum, certo? Trabalharam muito, investiram seu tempo e energia nessa base. São habilidades super importantes para que consigamos mudar a sociedade. Então, a gente tem aqui a iniciativa social, a assertividade e o entusiasmo. Agora, esse conjunto de habilidades é diferente dos recursos. Não são coisas que andam de mãos dadas. A questão aqui da empatia, do respeito, da confiança. Então, a gente tem habilidades interpessoais, mas também falamos de aprofundar as relações. As primeiras têm a ver com engajamento.
Quando a gente conhece alguém novo, a gente tem que se motivar, engajar aquela pessoa. Ao ter uma conexão, a gente tem que engajar a pessoa. E, por fim, na maior parte dos nossos diálogos, nós não vamos ficar falando sobre emoções negativas, mas elas existem. A gente fica frustrado. Às vezes temos problemas aí com autoestima, com autoconfiança e com estresse. A minha esposa é uma psicóloga e ela fala: não dá pra gente ensinar vocês a se livrar do estresse. A gente pode ensinar vocês a lidar melhor com o estresse, com uma abordagem mais positiva. Vamos pensar então naquele problema de bullying. O bullying vem de 3 domínios desses 5. É a questão da empatia, que é necessária para que possamos entender o que é que a vítima sente. Precisamos de assertividade para confrontar a situação e a responsabilidade, que está ali no bloco vermelho. Então é importante lembrar que esses pilares são bem diferentes e nós temos que ensiná-los às crianças. Tem algumas fotos aqui para mostrar rapidamente para vocês. Aqui é um slide sobre imaginação criativa, interesse artístico. Estou tentando passar mais rápido aqui, só para mostrar as fotos. A parte da organização, foco, persistência, responsabilidade, a gente acabou de falar disso, na história do Oliver Button, o engajamento com outros, a iniciativa social. Ah, tem mais coisa nova aqui, ó. Assertividade, o entusiasmo, ou seja, como avançar com as coisas, e o conceito de amabilidade. Eu levei 5 anos para aprender a falar amabilidade em português. Empatia já é mais fácil. Respeito, confiança, e aí a resiliência emocional. Isso significa que nós temos que conseguir trabalhar e lidar com o estresse. Depois a autoconfiança. Eu adoro essa foto. Tolerância à frustração. Bom, são essas as bases. São 17 blocos constituintes das competências socioemocionais. São 17, mas quantos existem na base curricular? 10, não é? Eu falei, poxa, a gente vai entrar numa crise agora. Porque aquela lá é a perspectiva científica. Agora a gente tem que entender como a gente vai se comunicar. Um dos palestrantes que nós ouvimos hoje falou que a base curricular se trata de respeito, tem a ver com nossos direitos e com nossas responsabilidades. O que isso significa? É um documento amplo, que não inclui somente algumas competências específicas, mas também valores e metas que nós temos para o sistema educacional. Então, uma das coisas que eu queria falar para vocês é que, apesar de ter 10 na base curricular e 17 no nosso instrumento, dá para todo mundo conviver em harmonia. No final das contas, dá para construir coisas diferentes com os mesmos bloquinhos, tá vendo? Não dá para construir só uma casa. Dá para construir uma vila inteira com esses blocos. Que é o que vocês fizeram com a Base Nacional Curricular. Então, onde estão os blocos na Base Nacional? Quais são eles? E eles podem ser úteis. Esse slide tem muito texto. Eu não vou ler tudo para vocês, não. Quando eu analiso as situações, eu tenho uma espécie de óculos, umas lentes especiais, que me ajudam a ver as coisas que mais importam. Aqui eu vejo o quê? Curiosidade intelectual nesse slide. E também a investigação. Bom, eu destaquei essas palavras em azul. Essa é a segunda competência da Base Nacional, a curiosidade intelectual. Ela também está aqui. E há muitos grupos já pesquisando, refletindo e formulando alguns problemas a respeito disso. Mas tem muito mais texto nesse slide, não é? Então, se vocês estiverem vendo alguma coisa que chama atenção, me digam. Tem verde aqui, não é? É o que nós chamamos de imaginação criativa.
que é a imaginação criativa? É conseguir imaginar mundos diferentes. A imaginação, a criatividade, a possibilidade de refletir sobre as situações. E tem mais uma coisa importante aqui. Solução de problemas. Na base, fazia sentido pensar nos domínios principais para utilizar e praticar essas competências. Isso tem a ver com a curiosidade e imaginação. Agora, quando a gente pensa, quantos domínios a gente tem? 2 ou 3? 3, não é? O terceiro fala sobre os interesses artísticos, sobre a sensibilidade. E eu falei, puxa, os brasileiros esqueceram que eles adoram música, que eles adoram dança, que há arquiteturas lindas no Brasil. Os jogadores de futebol do Brasil, por exemplo, eles são artistas com a bola, não são? E onde é que a gente vai encaixar essa parte artística? Bom, por sorte eu continuei a ler a base e eu vi o terceiro item. E esse terceiro item fala de valorizar e fruir as diferentes manifestações artísticas e culturais, assim como práticas diversificadas da produção artística e cultural. Ou seja, já está tudo lá, mas as bases estão em locais diferentes. Por isso que eu fiquei muito feliz de ver que os blocos constituintes da base já estão lá presentes. Eu não tenho mais muito tempo, mas eu queria falar um pouco sobre a empatia, ou seja, o diálogo entre as pessoas, a solução de conflitos, e fala também do respeito. Consta no documento. O único que não está nomeado no documento explicitamente é a confiança. Mas quando vocês falam que acolhem a diversidade, isso significa que você pode confiar nas pessoas. E a confiança é uma questão complicada num país tão diverso quanto o Brasil. Olha, eu estou no Brasil, eu tenho uma esposa. Se eu não pudesse confiar na minha esposa, se eu ficasse pensando quem é que está visitando a minha casa enquanto eu estou aqui falando com vocês, não ia dar certo, né? Então, confiança é importantíssima. E as conclusões? A base é um avanço importantíssimo. As CSE já chegaram às escolas. Precisamos comemorar. Foi um progresso gigantesco. Geralmente, quando as pessoas dão notícias positivas, depois elas falam, olha, mas... Então, o meu mais é o seguinte, a base é só o começo. Alguém falou que a base só é feita de palavras, agora a gente precisa de ações. Então, eu espero que a minha contribuição aqui tem a ver com o terceiro ponto. A formação de professores voltada para as CSEs seja diferente. Precisamos ir além. Precisamos investir mais. Eu não estou falando só de dinheiro, mas também sobre a formação e sobre o engajamento de professores. E, por fim, algo que eu pensei enquanto eu pensava na minha família. Como eu falei, eu me casei com uma mulher que é psicóloga, não é? Então, ela me ajuda aí com a minha saúde mental. O que a gente precisa é ter uma escola competente e socioemocionalmente informada. Não tem a ver só com o professor, senão com as outras pessoas também, do sistema educacional, a gestão escolar, e eu vou fazer uma provocação aqui, talvez até os pais. Para concluir, quero dar um exemplo de um programa que nós tivemos lá na minha cidade natal. E também em outras partes da Califórnia, que se chama Caixa de Ferramentas Socioemocionais. As crianças aprendem sobre 12 ferramentas, uma delas é a empatia. E para conseguir o apoio dos pais, a escola mandou esse material para a casa das crianças e, em algumas noites da semana, os professores e diretores conversavam com os pais a respeito dessa caixa de ferramentas, sobre essas habilidades. Ou seja, podemos usar as crianças para alcançar as gerações mais velhas e incluí-los também nessa iniciativa maravilhosa. Com isso, agradeço a presença. Foi um prazer estar aqui e aprender com todos vocês.